Alô Brasil, alô povo de Deus, estamos aqui direto do estúdio da TV com Cristo com mais um programa Trocando Ideia. E hoje com a presença do nosso amigo Pastor Antônio Gomes e também com a presença do nosso amigo pastor e cantor Enoque Gomes e com o tema O Amor de Cristo. E eu fico muito feliz, de ter convidado, esses amigos, que hoje são irmãos, para estar presente aqui no nosso programa Trocando Ideias. E falar do amor de Cristo agora com o nosso pastor Antônio. Pastor Antônio, o amor de Cristo. Olha, você falou algo de extrema importância, Falou que nós temos que pregar o evangelho de forma mansa. E Jesus falou, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém. E com certeza, a palavra de Deus, ela tem que chegar aos nossos corações de forma simples e mansa, não é de qualquer maneira. Interessante que o pastor estava falando a respeito da vida dele, falando a respeito do amor da vida dele, e me lembrou a respeito da vida de Paulo, porque sabemos que a Bíblia ela mostra 2 capítulos da vida de Paulo, 2 retratos. Primeiro retrato ele como perseguidor, como inimigo, e nós até antes de começarmos a gravar, ele estava falando a respeito de Atos, que fala a respeito do amor de Deus em si para com o ser humano. Eu vi que para a humanidade em si, para aqueles que rodeavam ali Saulo no seu primeiro capítulo, as pessoas não davam nada por esse homem. E o amor de Deus o alcançou. Eu estou falando de um homem que influenciou toda uma cultura ocidental, um homem ali que foi criado segundo o costume judaico, circuncidado no seu 8º dia de vida, conhecedor da lei mosaica, se tornou fariseu, zeloso de Deus. Diz a Bíblia Sagrada, o texto nos revela que ele, ainda na sua adolescência, ele viaja para Jerusalém, aonde foi aprender ali aos pés de Gamaliel, um rabino venerado naquela época. Então, veja bem, ele se tornou um verdadeiro fariseu. E a Bíblia, nós assim, lendo minuciosamente a palavra de Deus, nós vamos ver que ninguém precisou forçar Saulo a ser perseguidor. Ele mesmo ofereceu o seu trabalho voluntário e se tornou inimigo número 1 a partir da morte de Estevão. E nós vemos ele ali, a Bíblia relata ele ali como ele estivesse assistindo de forma inerte, não mostrando nenhum tipo de sentimento, porque ali ele estava como perseguidor e dentro do coração dele tinha já algo ao contrário, uma repúdia em relação ao Evangelho de Cristo Jesus. Ele era metódico e sistemático, podemos assim falar. E o que mais interessante nisso daí, que ele falou que ele era perseguidor, ele não gostava, ele tinha repúdia do Evangelho de Cristo Jesus. Não teve um bom começo. Eu falo para você, quem de nós não teve um bom começo? De repente você não teve um bom começo na sua vida, mas isso não significa que você vai ter um mau final. Você vai ter um bom final, sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus ao teu respeito pensamentos bons, pensamento de paz, para no fim ele realizar o desejo do seu coração. Eu quero estender um pouco mais a respeito da vida de Paulo, nesse encontro, no qual ele pega ali, ele vai aos principais dos judeus naquela época, Ele pega uma espécie de mandato de prisão, umas cartas, e vai direcionado a Damasco, com a intenção ali de quê? De levar cativo, levar preso aqueles que manifestavam a fé em Jesus Cristo. Mas muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. Ele não sabia, mas Jesus aparece a ele, aparece e diz a palavra de Deus que uma luz muito forte aflora ali e ele tem um encontro com Jesus, onde nós às vezes não entendemos. A gente costuma falar que a gente que escolhe Jesus. Não, Jesus te escolheu, Deus te separou, inclusive você para você estar aí assistindo, porque Deus quer revelar algo para a sua vida. Ao decorrer nós vamos falar a respeito de alguns diferencial da vida de Paulo que com certeza vai falar o teu coração. Aliás, voltando no que ele falou, da presença do
hoje, no caso, o apóstolo Paulo, na época, ele era aquele jovem já chegando para... saindo da adolescência, né? Então ele era perseguidor, ele tinha prazer em perseguir o povo de Deus. Então o que acontece? Ele fala, agora ele como Paulo, ele lamenta quando ele se depara com a nova vida, Anderson. Ele via o Espírito de Deus usando ele. Agora Paulo, ele chega e lembra com tristeza que ele estava justamente no momento em que estavam apedrejando Estevão. E ele participou porque foi ele que guardou as roupas, as vestes. Exatamente. Então, uma coisa é você viver nas trevas, a outra coisa é você surgir da luz. A mente de Saulo era uma, espiritual. Eu não estou falando sobre sabedoria, porque Deus é tão sábio que pega aquele camarada lá que tem valentia, que tem disposição, que tem sabedoria, para investir no Evangelho. Quando o nosso pastor Antônio falou aqui de Saulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, me chama mais uma atenção, pastor, que o prefeito de Tarso, quando viu aquela criança saindo para vir para a escola de Gamaliel, ele mandou que o povo fizesse festa, festejassem, né? Soltasse fogos. Ele disse: sabe por que eu estou mandando fazer isso? Porque essa criança que hoje você vê sair daqui, lá na frente, vai levar o nome desse lugarejo, dessa cidade pacata, pequena, porque alguém vai fazer história com esse rapaz, com essa criança, mas ele vai chegar à idade de um adolescente, pré-adolescente, adolescente, quando ele estiver, né, já homem completo. Esse rapaz lá na frente vai engrandecer o nome de Tarso. Agora, ele não sabia como. Quando você está usufruindo de um bom emprego, não é porque o seu patrão é bonzinho, é porque ele sabe descobrir o teu valor. Nenhum garimpeiro iria perder o seu tempo, Anderson, procurar entre as pedras, entre as sujeiras, água escura, aquela pedrinha pequenininha, toda cheia de lodo, perder o seu tempo, sem valor. Mas o garimpeiro sabe o valor que ele pode encontrar ali, ainda pequena, mas no diamante. Verdade. Uma vez pega, agora vai haver um cuidado, vai lapidar, e quando se pega aquele diamante e coloca na vitrine, acontece o que Deus fez na sua vida, na minha vida, na sua vida, na vida dos operadores e na vida de muitos que estão assistindo. Hoje você que está aí assistindo esse vídeo vai fazer assim. Então, inteligência, sabedoria. Quando Jesus diz assim: olha, não foram vós que me escolheu, mas eu vos escolhi, ele quis dar um recado. Entenda que vocês não eram bonzinhos. Entendo que vocês eram inimigos meu. Vocês nunca concordaram. Vocês eram podres. Vocês não tinham caráter. A sociedade não te dava valor, porque em si há uma corrupção. É uma nação perversa. Mas o meu amor é verdadeiro, que esse gesto de me preocupar em querer alcançar aquilo que não representa nada e transformar em um grande valor. Eu sou Cristo, ele quis falar. Eu sou filho de Deus, eu sou diferente de você, raça humana. E o que me chama a atenção, que ele é incansável. Ele não desce do seu trono, mas ele usa o pastor na oração, na pregação, no louvor, usa você
Interessante. De um modo geral, está usando muitas pessoas. O amor de Cristo nos constrange, pastor. Olha, ele falou aqui algo realmente espiritual. Qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O espírito que mantém o homem em pé, está se referindo ao fôlego de vida que Deus soprou na narina de Adão. Sim. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu vou falar algo agora que Paulo usou na palavra, nas suas epístolas, que não consiste em sabedoria humana. Não foi algo que ele aprendeu ali e está botando em prática, algo que ele aprendeu em outrora. Não, é algo que ele aprendeu direto do céu, sabedoria do céu. E ele fala o seguinte, que hoje nós vemos por espelho e enigma, mas um dia veremos como ele é e como nós somos. O que eu entendo com isso, aplicando para nossas vidas, né, de acordo e concordando com o pastor acabou de falar. Hoje Deus manifesta o seu amor através da vida do Anderson, através desse homem de Deus, através da sua vida. Deus quer manifestar o seu poder através da sua vida, através do Espírito Santo. Quando você começa a falar desse amor que constrange, esse amor que realmente traz muito pontos de interrogações, por quê? Né? E você vê o versículo primordial que o Anderson leu aqui, que Deus amou o mundo de tal maneira. Há uma extensão muito grande, porque esse tal maneira é porque o evangelista não encontrou uma palavra que expressasse a imensidão do amor de Deus. E, né, concordando com este homem de Deus, com essa envergadura muito grande e um vasto conhecimento do evangelho, eu concordo com ele, porque nós éramos inimigos, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituído está da glória de Deus. Interessante, todos pecaram, mas Deus amou, e esse amor é incondicional. É isso que nos constrange, porque nós não merecíamos, é de graça. O céu é de graça. Você não merece o céu, mas Deus te dá o céu, né, de graça. De graça. Isso que constrange, porque nós éramos inimigos. E Jesus, ele veio para o quê? Para reconciliar o mundo, a criação, com o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador. E quando nós falamos do amor de Cristo, né, nós vemos como Cristo nos ama. E a mesma oportunidade, né, a gente vê lá no Salmo 91, né, que é lindo. Tá gostando do programa, né? Tá gostando. Quem tá gostando é os ouvintes. A mesma oportunidade, né? Deus nos amou de tal maneira que Deus deu o seu único filho, né? E aqui no Salmo 91, verso 14, ele diz assim ainda, ó, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Aleluia. Então você vê que ele nos ama de tal maneira, ele dá a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade de nós o amar. Né? E muitas vezes nós fazemos o quê? Nós desprezamos, nós esquecemos. Nós estamos bem, estamos na igreja. Nós estamos mal, quer dizer, nós estamos bem, nós se afasta da igreja. Estamos mal, voltamos para a igreja. Né? E é assim que o amor de Deus é a nossa vida, pastor? É verdade. Aqui em 2 Coríntios, deixa eu pegar aqui, para dar mais uma oportunidade ao povo que está do outro lado da tela, usufruir, porque está sendo uma coisa muito gostosa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo de 16, aqui o apóstolo Paulo fala assim, 17, versículo 17, lá de 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, diz assim, Anderson, se aqui alguém está em mim, em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O amor de Deus, ele não age conforme eu quero, você quer. Porque Deus não se deixa se escarnecer por ninguém. Então hoje eu vejo que a humanidade
está se preocupando muito nas etiquetas. Está querendo muito falar bonito. Está querendo muito ser visto. E quando nós pegamos a palavra de Deus, que o Senhor diz assim, olha, não foram nós lá em João 15,16 que me escolheu, fui eu. Sabia o que estava escolhendo, vocês não valiam nada. Vocês não estavam no plano, nem do meu Pai. Mas eu tenho uma comunhão tremenda com o meu Pai. E Jesus fala lá, ô Tomé, como é que você pergunta por mim que quer conhecer o Pai? Quem é o Pai? Agora, gente, eu chamo a sua atenção. Talvez você tenha ensinado muito, né, na sala de seminário, tenha ensinado muito na sua igreja, na doutrina, na escola dominical, e talvez você não tenha aprendido com o professor, o Espírito de Deus. Olha. Talvez você está querendo, né, passar aquilo que você não está vivendo. E não era assim que acontecia com o Espírito de Deus. Eu vou deixar para... Está muito bom esse negócio, né? Completa aí, meu filho. E em relação ao professor, como mesmo o senhor disse, né, o professor é o mestre, né? Que o único mestre foi Jesus, porque os donos, né, do saber, o mestre da lei, né, que colocou a mão no ombro dele e disse, mestre, né? E a gente hoje tem a oportunidade de aprender, de viver na presença de Cristo, né? E muitas das vezes a gente desperdiça isso, né, pastor? Precisamos agir como o amor de Deus, como ele vai explicar aí. Com certeza. Está faltando muito. O que acontece? Essa simplicidade onde o pastor estava falando é de extrema importância. Né? O evangelho, ele é simples. Os homens, infelizmente, têm distorcido e têm bagunçado um pouco o evangelho e tirado essa essência. Observe que, voltando a falar de Paulo, essa experiência que Paulo teve com Jesus, né? Voltando a falar e falando um pouco do seu segundo capítulo, diz a palavra de Deus que Jesus aparece a Ananias e em uma visão e manda que Ananias vai até Paulo e ali impôs-se as mãos, ele ali ia se encontrar orando, e Ananias, em primeiro momento, ele replica e fala, olha, muito ouço a falar deste homem. Inclusive, ele chegou aqui com cartas, com mandatos aqui, para levar o povo de Deus cativo. E Jesus falou, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Tá vendo aí? Ninguém dava nada, de repente, para Saulo. É verdade. Mas Deus dava. E o mais interessante disso tudo é que conta-nos o texto bíblico que Ananias impõe-lhe as mãos, cai agora as escamas, uma tipologia bíblica e simples para os nossos dias, as escamas espirituais, assim podemos dizer, e conta-nos que logo após ele afirmava que Jesus Cristo era o Filho de Deus nas sinagogas. Já no versículo de número 22, de Atos 9, versículo 22, a Bíblia diz que ele comprova que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu pergunto para você, há alguma diferença entre a pessoa afirmar e a pessoa comprovar? Há muita diferença. E o livro de Atos não diz quanto tempo isso levou. Qual o tempo que isso levou para Paulo deixar de afirmar? Porque afirmar, basta você verbalizar isso com um ato declaratório, você declarar isso, afirmar. Né? Agora, você comprovar algo a respeito de alguém, você tem que sustentar uma tese detalhada e meticulosamente. Isso aconteceu, coincidentemente, diz a palavra de Deus, porque a resposta não está no livro de Atos, quanto tempo levou. A resposta está em Gálatas, capítulo 1, verso de número 15. Depois você pode ver isso com mais precisão e você vai saber essa resposta. Diz Paulo que ele não foi direto para Jerusalém, mas ele se dirigiu à Arábia. E a Arábia é lugar desértico. A Arábia é lugar, com certeza, né, de aridez. E interessante que todo homem de Deus, pastor, toda a mulher de Deus, quando tem encontro com Jesus, e Deus tem realmente
um propósito extenso em relação ao Evangelho, ele tem o seu momento de deserto. Ontem nele nós estávamos falando a respeito disso. Mas é no deserto que você começa a ter uma intimidade com o Senhor. Sabe o que eu quero falar para você? Ei, o deserto que você está passando não é para te destruir. O deserto que você está passando, as intempéries da vida, o vento ao contrário, não é para te destruir, mas sim para te capacitar, para te dar habilidade, para te dar crescimento, para que você tenha uma envergadura e consiga lidar com algo maior que Deus vai colocar na sua vida. Deus, a partir de hoje, se você crê na palavra de Deus, porque eu não estou pregando aqui palavra de Antônio, nem palavra de Enoque, não. Estamos aqui falando de uma palavra verdadeira e eficaz. Deus, a partir de hoje, vai fazer florescer o seu jardim. Deus está ampliando o poço que você mesmo cavou. E esse deserto não é para te destruir. Deus vai te surpreender. Creia nisso. Trocando ideia. Nós estamos trocando ideia, né? Simples, trocando ideia. Falando do amor de Cristo. Mas o amor de Cristo é mandamento. Nós temos que amar. Não é simplesmente, né, queremos amar. Ah, não vamos amar, não. O amor é mandamento. Então nós não podemos ficar fora. Se nós não amamos, o que vai acontecer com a gente? Se é mandamento. E nós vimos também lá em 1 Coríntios 13. O título é simples. O dom do amor. Né? Aquele, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, pastor, então para que ter conhecimento teológico? Para que profetizar? Para que impor as mãos? Se nós não amamos o próximo, onde nós vamos parar sem o amor de Deus, sem o amor de Cristo? A Bíblia fala que o Senhor classifica isso como hipocrisia. Na realidade, quando o Senhor Jesus ele fala lá em João 15, se não me falha a memória, verso 2, 3, assim, ele chama a atenção quando ele estava falando para o povo, aconselhando. A importância do povo ter a aliança com o Filho de Deus. Eles, olha, se vocês me amarem e guardar a minha palavra, vocês terão tudo. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. E Jesus estava falando que nós temos que ter uma aliança com a palavra dele. Porque senão falamos e não vai acontecer nada. Verdade. É preciso que nós nos conscientizamos, Anderson, que existe uma qualidade nas pessoas que Deus delega a oportunidade, como tem delegado a você, hoje, o pastor Antônio, a minha pessoa, de estar o quê? Falando. Por isso que nós temos muito cuidado quando nós estamos falando na igreja, né, na rua, em qualquer lugar, a respeito de Deus. Como nós devemos apresentar? Tem pessoas que estão apresentando ao Senhor, né, através de comércio. Exatamente. E isso desgasta muito a palavra, que a palavra genuína, ela não vem trazendo esse tipo de material. Ela vem com um foco de salvação. Olha. Jesus, ele trouxe a responsabilidade e o amor, tanto voltando lá em João 18, quando o que eu falei com o pastor, que me chama a atenção, é o caráter forte de Jesus. A valentia. Eu acho que nós temos que ser valente em atitude louvável à palavra de Deus. Paciente nas aflições, nas tribulações e não se acovardar.
com as tribulações, mas manter ali a sua aliança com Deus, suportar, acreditar, como o apóstolo Paulo, ele fala lá, em Romanos 8, verso 35 por aí, quem nos separará do amor de Deus? Isso ali, meu amigo, É forte. gente, é uma faculdade. Então eu vejo naquele que foi perseguidor, Deus pegando aquele camarada, você agora vai ser o meu professor. E agora, começa agora. Alguém chega a Ananias, Deus, peraí. Lá no tempo atrás, esse camarada estava assolando, porque Paulo, quando ele começou realmente a perseguição contra o povo de Deus, a Bíblia diz que ele entrava nas casas. Levava cativo. Ele prendia o povo, arrastava e até levava sacrifícios. Então não era qualquer perseguidor. Nós não estamos apresentando, fazendo história aqui. Nós não estamos querendo, né, persuadir a sua pessoa, fazendo propaganda de um material que na realidade fazem aí, eles reciclam a palavra de Deus. Nós estamos aqui, querido. A palavra de Deus. Genuína. Essa aqui é o alvo. Essa que muda. Mudou a minha vida. Mudou a vida do pastor Antônio, mudou a vida do Anderson. Com certeza. A palavra de Deus está aqui. E precisamos agir conforme temos aprendido da palavra de Deus. Então, eu não vou me estender. É só para você pegar a sua Bíblia aí, pega Romanos 8, vai lá no 35, você. É para você, pastor. É para a gente. Temos que reviver, temos que fazer uma retrospectiva. Como é que estão os seus atos, líderes? Se pregarmos, temos que viver. A Bíblia diz que o que prega, temos que viver. Porque se pregarmos sem viver, vai ter que viver. Ou na alegria ou na dor. Então, querido, o que está acontecendo? O amor de Deus, ele sempre vai ter aquele caráter que quando você quer se aproximar, o pecado não vai deixar. Porque se dissermos que nós não pecamos, já começamos a pecar. Agora, uma das coisas que falam de amor, que me chama a atenção, é que se eu pecar agora, se você pecar amanhã, e se realmente reconhecer o seu erro, vem a misericórdia de Deus. Eu não penso como homem. João, filhinhos, preste atenção, não pequei. Não é bom que peque. Mas não deixa o diabo te derrotar dizendo que eu não o perdoo. Olha. Eu sou o dom de perdão. Bom que não peque. Mas se pecar, ei, não se entristece não. Confessa o seu pecado ao Senhor. Ele vai olhar o teu coração. E se tiver verdade, querido, tu vai explodir como ele fez Jesus na vida de Saulo. Tirou a lepra, a escama, jogou a unção e fez um missionário de letra, apóstolo Paulo. E a gente vê isso hoje, é o poder de Deus, né? E a gente vê hoje que o homem, né, o homem em si, né, ele não está se preocupando muito com o próximo. Né? Eu já trabalho com moradores de rua já há um bom tempo, né? Levando sopa, comida, levando mantimento, levando as coisas, né, que realmente eles necessitam. E eu vejo que muitas vezes quando eu peço, né, ajuda, as pessoas querem dar o que tem de pior. Então eu fico imaginando, se a gente pede Deus e Deus diz pra gente que nós vamos comer e vestir o de melhor nessa terra, porque nós queremos oferecer o que tem de pior. Nós só pegamos o arroz que está velho. Nós só pegamos o feijão que está velho. O biscoito murcho. E a gente pede o de melhor. Então, como, né, o coração do homem está? Né? Como o homem, ele realmente não está se preocupando com o próximo. Verdade. E eu sempre falo, o dom do amor é mandamento. É mandamento. E o perigo disso tudo, diante de um cenário que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, que é cumprimento da palavra de Deus, que diz que nos últimos dias o amor de muito
esfriaria e a iniquidade iria se multiplicar. E isso que nos aflora diante dos nossos olhos acaba fazendo com que o ser humano se torne insensível. Tu vê que a publicidade hoje em dia, infelizmente, está glorificando a Satanás. Vou ser categórico em fazer essa afirmação aqui. Com certeza. Porque ali nós vemos, né, essa devassidão, essa imoralidade e aquilo que antigamente trazia uma sensibilidade para o ser humano, não está mais trazendo constrangimento. Isso porque constantemente está demonstrando ali, banalizando a vida do ser humano. Tu vê que as notícias é só morte, as notícias hoje em dia é só desunião, é só discórdia, né? É só falcatrua, e isso vai fazendo com que as pessoas se tornam insensíveis. É por isso que Deus abriu esse espaço para você, para que você possa sim se alimentar da palavra de Deus ao ponto de você dar o suporte assim genuíno, transparente, um suporte, vamos botar assim, valoroso, que vai trazer valor para a sua família, para a vida dos teus filhos. Com certeza Deus abriu esse espaço para poder compartilhar desse amor com você. O amor, né? Pastor, você está vindo aí, tá aqui o nosso Trocando Ideia, um programa que é focado somente para nós colocarmos o que nós pensamos, né? E você também é convidado. Eu vou passar o e-mail para você, contatos@tvcomcristo.com.br. Vai lá, manda um e-mail, coloca lá a sua igreja, pedindo que você quer participar, e falar também do nosso pastor Enoque, que é cantor, né? Falar um pouco do teu trabalho, que daqui a pouco vai cantar aqui com a gente aqui ao vivo. Realmente, inclusive, eu tenho que mandar um alô para o meu pessoal da minha igreja, Igreja Pentecostal. Vou mandar daqui para você. Igreja Pentecostal, Ministério Vaso nas Mãos do Oleiro, fica ali no bairro de Nova Cidade, em Inhoaíba, próximo ali à praça de Inhoaíba. E com relação ao nosso trabalho, tivemos no dia, aqui em setembro, foi dia, esqueci a data. No final de setembro, nós realizamos ali a nossa gravação do nosso DVD, que já está eu não digo que está no forno não, já está trabalhando, né? E com certeza já está perto de surgir o nosso DVD, eu tive a honra de tê-lo, a presença do Anderson cantando juntamente com a sua esposa, a doutora Lu. Quero mandar um abraço para a dona doutora Lu, né? E uma pessoa muito mulher de Deus. E fui eu honrado com a presença desse amigo aqui. Tivemos ali uma grande programação, e quero falar para você que, se você quiser me agendar para a sua igreja, é só ligar 8484-3941. Liga 8484-3941. Com certeza Deus irá fazer coisas grandes. Nós louvamos, pregamos a palavra de Deus, oramos pelas ofertas. Que Deus mandar fazer, a gente faz, não tem esse negócio. E, reforçando, quero aqui dar a paz do Senhor para esse povão aí da minha igreja, a Orlane, o povo que canta, o meu back vocal, a cantora Isabelle de Oliveira, que brevemente vai estar aqui. Amém. O presbítero, toda a comissão na frente do louvor lá, e o meu beijo, o meu abraço para minha esposa, a missionária Miriam. Todos vocês aí, fica ligado, porque vai ter muito mais coisas. Pastor Antônio. Olha, também vou aproveitar esse gancho e mandar um forte abraço, a paz do Senhor Jesus, para todos da Catedral da Nova Unção, nosso coordenador, pastor Emerson Santana, para o pastor Edinaldo, um homem de Deus que tenho aprendido muito com esse homem de Deus. Queria mandar um forte abraço ao pastor Wellington Carneiro, um grande homem de Deus, para minha queridíssima esposa, missionária Mary Lucy, cantora Daniela Cantreva, missionária Daiane, né? Todos que têm aí me ajudado nesta caminhada, nessa jornada, têm somado a cada dia. Dizer para vocês que vocês são importantes na minha vida,
Esse povo é que nos ajuda. Com certeza, dependo muito das orações de vocês, né? E tamo junto com essa responsabilidade, juntamente, expandir o Evangelho de Cristo Jesus. Você que também gostaria de convidar para que nós possamos estar semeando a palavra de Deus, o meu e-mail é direitomsb@hotmail.com. O telefone para contato é 37 38 25 19. 37 38 25 19. Uma palavra de Deus ao teu coração. Posso deixar o meu e-mail? Pode, fica à vontade. Então, eu vou dar o Face, que o Face é muito mais prático. Você que quiser nos agendar também, tem o nosso Face. Pastor e cantor Enoque Gomes, @hotmail.com. Gravou? Pastor e cantor Enoque Gomes, @hotmail.com. Com certeza iremos fazer a obra de Deus. E aproveitar também, né, o pastor Antônio esqueceu de divulgar aqui, né, que ele vai estar em São Paulo, 19, 20, 21, 22, 23, na extensão dos Gideões em São Paulo. Né, pastor? Com certeza. Ele falou de mim, agora eu vou falar dele. Ele também vai estar lá, ele com a sua esposa, vai estar nesse grande ministério, um ministério que você já deve conhecer, um ministério muito extenso e muito sério, que tem levado a palavra de Deus com muita propriedade, com muita seriedade, e nós vamos estar lá junto. E você que queira ainda, né, preparar aí, no caso, a sua comitiva, com certeza você é o nosso convidado. Ele vai passar o site e nós iremos de uma forma, né, poder estar juntamente lá cultuando ao Senhor nesse grande congresso, nesse grande evento. Mandar um abraço para o pastor Emerson Santana, organizador, o nosso amigo pastor Watson, que é maravilhoso, um grande pregador, esteve aqui mês passado, né, nós acompanhamos ele durante toda a trajetória dele aqui no Rio, né, e você que quer também tentar, né, vamos dizer tentar, né, fazer contato com a gente, o e-mail é contatos@tvcomcristo.com.br, e a TV com Cristo vai estar cobrindo toda a extensão dos Gideões. É isso aí. Pastor, vamos cantar? Com certeza, é hora de cantar, né? Vamos dar o Senhor, né? Vamos dar um intervalozinho e volta com o pastor cantando. Eu quero dedicar esse musical, essa mensagem a você. Talvez ouviu uma palavra que doeu no seu coração. Olha, não acabou. Creia no poder de Deus e na promessa. Não largue a cruz por nada. Deus te deu um talento. Deixa esse talento fluir. Você é de Deus. Se a cruz está pesada e não consegues carregar, isso não é nenhum motivo para você desanimar. Lembre que a cruz mais pesada Cristo por nós já carregou. Não largue a cruz, porque Jesus nunca largou. Não largue a cruz, ainda que seu preço seja alto, pense em Jesus. A sua dor não é maior do que a da cruz. Não largue a cruz, porque Jesus nunca largou. Por nosso amor, Jesus sofreu a grande dor em uma cruz. Foi humilhado, morreu sem pecado, trouxe ao mundo a luz. Não largue a cruz, siga o exemplo de Jesus. Não largue a cruz. Deus tem algo a realizar na sua vida. Não perca a esperança. A esperança é em Cristo. Com lágrimas e dores, a nossa cruz Jesus levou.
recebendo chicotadas, mesmo cansado não parou. Ele demonstrou ali o seu amor pela nação, deixando-lhe chicotear, morreu por nossa salvação. Ele não recusou a cruz, mesmo sem força a cruz levou, crucificado no madeiro, deu sua vida para salvar um pecador. Oh, oh, oh. Não largue a cruz, ainda que seu preço seja alto, pense em Jesus. A sua dor não é maior do que a da cruz. Não largue a cruz, porque Jesus nunca largou. Por nosso amor, Jesus sofreu a grande dor em uma cruz. Foi humilhado, morreu sem pecado, trouxe ao mundo a luz. Não largue a cruz, siga o exemplo de Jesus, do meu Jesus. Não largue a cruz, não largue a cruz.